Para sua primeira refeição em 3 ou possivelmente até 4 dias, Asuna escolheu um pedaço do pão preto mais barato que os NPCs da cidade vendiam, além da água grátis disponível nas muitas fontes ao redor do local. Ela nunca tinha apreciado muito comer na vida real, mas o vazio total de comer neste mundo era difícil de descrever. Não importa quão magnífica parecesse a festa, nenhum único grão de açúcar ou sal alcançava seu corpo real. Parecia para ela que deveriam ter eliminado completamente o conceito de fome e saciedade, mas o corpo virtual ansiava por comida 3 vezes ao dia, e as dores não desapareciam a menos que comida virtual fosse ingerida. Ela aprendeu a ignorar a sensação de fome através de pura força de vontade enquanto se esgueirava na dungeon, mas não havia como esconder a necessidade uma vez de volta à cidade. Como um ato de protesto, ela sempre escolhia a opção mais barata possível, mas isso a deixava irritada, de certa forma, que até o pão preto áspero, comido aos poucos, realmente tinha um gosto bom. Asuna estava sentada em um banco de madeira simples ao lado da Praça da Fonte, no centro de Toubana, mastigando com o capuz puxado para baixo. Por custar apenas 1 col, o pão era bastante grande. Assim que ela terminou metade dele, "É bem bom, não é?" Veio uma voz do seu lado direito. Seus dedos pararam no ato de arrancar outro pedaço livre, e ela lançou um olhar afiado naquela direção. Era o garoto que ela acabara de deixar para trás na entrada da cidade há alguns minutos. O espadachim de cabelos negros de casaco cinza. O estranho intrometido que de alguma forma transportou seu corpo inconsciente fora da dungeon, mantendo sua jornada quando deveria ter terminado. Suas bochechas de repente ficaram quentes com o pensamento. Depois de todas as suas afirmações audaciosas sobre morrer, não só ela estava viva, mas ele a viu devorando uma refeição. Todo o seu ser estava tomado de vergonha e ela congelou com o pão em suas mãos, incerta de como responder. O homem eventualmente tossiu educadamente e perguntou: "Posso sentar ao seu lado?" Normalmente ela se levantaria silenciosamente e sairia sem nem olhar para trás, mas nesta situação desconhecida, ela estava perdida. Levando a falta de resposta de Asuna como permissão silenciosa, ele se sentou no canto direito do banco e remexeu no bolso, dando a ela o máximo de espaço possível. Quando sua mão reapareceu, estava segurando um objeto redondo e preto, um rolo de pão preto de 1 col. Por um instante, Asuna esqueceu sua vergonha e confusão e olhou para ele com simples espanto. Se ele era bom o suficiente para ter alcançado um ponto tão profundo no labirinto e ter um equipamento tão excelente, este espadachim devia ter dinheiro suficiente para pagar uma refeição completa em um restaurante agradável. Será que ele era só mesquinho? Ou, "Você realmente acha que isso tem bom gosto?" Ela perguntou antes que pudesse se conter. Suas bochechas assumiram uma expressão de dignidade magoada e ele assentiu vigorosamente. "Claro! Eu como um todos os dias desde que cheguei a esta cidade. Claro que eu acrescento um pequeno detalhe." "Detalhe?" Ela inclinou a cabeça em confusão sobre o capuz. Em vez de explicar em voz alta, o espadachim alcançou o outro bolso e produziu um pequeno frasco de porcelana. Ele o colocou no banco entre eles e disse: "Use isso no seu pão." Por um momento, ela não sabia o que ele queria dizer. Então percebeu que era uma frase comum nos jogos. Use a chave na porta, use a garrafa na mola, e assim por diante. Ela relutantemente estendeu a mão e tocou a tampa do frasco com a ponta do dedo. Ela selecionou Usar no menu pop-up que apareceu e seu dedo começou a brilhar roxo, o sinal para modo de seleção de alvo. Ao tocar o pão preto em sua mão esquerda, os objetos interagiriam. Com um breve tilintar, o pão de repente ficou branco, revestido, não, coberto, com uma substância espessa que parecia ser... creme? De onde você tirou isso? Foi a recompensa pela missão Revenge of the Cows na última cidade. Leva muito tempo para completar, então acho que poucas pessoas se incomodaram em terminá-la. Ele disse seriamente, usando o frasco no seu pão com um movimento praticado.
Deve ter sido o último do recipiente, porque o frasco piscou, tilintou e desapareceu. Ele abriu bem a boca e deu uma grande mordida em seu pão coberto de creme. Sua mastigação era tão vigorosa que ela praticamente podia ouvir os efeitos sonoros, e Asuna percebeu que pela primeira vez em muito tempo, as dores de estômago não eram uma dor desagradável, mas o sinal saudável de uma fome honesta. Ela deu uma mordida hesitante no pão cremoso em sua mão. De repente, o pão áspero e seco que ela estava comendo se transformou em um bolo pesado e rústico. O creme era doce e suave, com uma acidez refrescante como o iogurte. Asuna deu mais algumas mordidas extasiadas, suas bochechas cheias com uma sensação amortecedora de contentamento. No momento seguinte, não havia um único farelo do item em suas mãos. Ela olhou com um sobressalto para ver que tinha terminado sua comida apenas 2 segundos antes do espadachim. Dominada por vergonha novamente, ela queria se levantar e fugir, mas não conseguia se permitir ser tão rude com o garoto que acabara de proporcionar-lhe uma refeição saborosa. Respirando com dificuldade, tentando colocar sua mente em ordem, Asuna finalmente conseguiu murmurar uma resposta educada. "Obrigada pela comida." De nada. Terminada sua refeição, o espadachim bateu suas mãos sem dedos de luva juntas e continuou. Se você quiser fazer aquela missão das vacas que mencionei, há um truque nisso. Se você for eficiente, pode completá-la em apenas 2 horas. Ela não podia negar a tentação. Com aquele creme de iogurte, seu pão preto barato se transformou em uma festa adequada. Era apenas uma satisfação artificial criada pelo sistema de modelagem de sabor do jogo, mas ela queria isso de novo, todos os dias se possível. Mas Asuna olhou para baixo e balançou sua cabeça. "Vou passar. Não vim a esta cidade para comer comida boa." "Entendo. Então, por quê?" Embora a voz do espadachim não fosse particularmente melodiosa, havia uma inflexão juvenil nela que não desagradava seus ouvidos nem um pouco. Talvez fosse essa característica que a levou a falar o que estava em sua mente, algo que ela não tinha feito com mais ninguém neste mundo. "Para que eu possa ser eu mesma. Se eu fosse apenas me esconder na primeira cidade e definhar, prefiro ser eu mesma até o último momento. Mesmo que isso signifique morrer pelas mãos de um mob, eu não quero deixar esse jogo me vencer. Não vou deixar isso acontecer." Os 15 anos de vida de Asuna Yuki foram uma longa série de batalhas. Começou com os exames de admissão ao jardim de infância e seguiu com uma sucessão interminável de testes grandes e pequenos. Ela venceu todos eles. Perder em uma instância significava que sua vida não tinha mais valor algum, e ela havia suportado essa pressão desde o início. Mas, depois de 15 anos de vitórias, este teste, Sword Art Online, provavelmente seria o fim dela. Era muito misterioso para ela, uma cultura imersa em regras estrangeiras e desconhecidas, e não era o tipo de batalha que pudesse ser vencida sozinha. O único meio de vitória era alcançar o topo do gigantesco castelo flutuante, 100 andares acima, e derrotar o inimigo final. Mas 1 mês após o início do jogo, 1/5 dos jogadores já havia ido embora, e a maioria deles era experiente nas coisas dessa forma. As forças deixadas para trás eram muito fracas e o caminho à frente era muito, muito longo. Como se a torneira que segurava seus sentimentos mais íntimos tivesse sido aberto apenas um pouquinho, as palavras escorreram gota a gota de sua boca. A confissão veio em fragmentos, pedaços de lógica que não se completavam em frases inteiras. Mas o espadachim de cabelo negro sentou-se e ouviu em silêncio. Quando a voz de Asuna se calou na brisa da tarde, ele finalmente falou. "Desculpe." Alguns segundos depois, Asuna se perguntou ceticamente por que ele diria isso. Ela o conheceu apenas hoje, ele não tinha motivo para se desculpar com ela. Ela olhou para o lado direito e viu que ele estava curvado no banco, com os cotovelos nos joelhos. Seus lábios se moveram, e mais palavras fracas alcançaram seus ouvidos. "Desculpe."
essa situação atual, a razão pela qual você se sente tão pressionada, é minha. Mas ela não conseguiu entender o resto. O moinho de vento especialmente grande no centro da cidade começou a tocar seu sino de relógio movido a vento. Era 4 horas, hora da reunião. Ela olhou para cima e viu que um grande número de jogadores havia se reunido do outro lado da Praça da Fonte. Vamos, você me convidou para esta reunião, afinal? Asuna disse, levantando-se. Ele assentiu e se levantou lentamente. O que ele ia dizer? No final das contas, não importava, porque ela nunca mais ia falar com ele, mas o pensamento cutucava seu lado como um pequeno espinho. Quero saber. Não quero saber. Nem mesmo Asuna sabia qual desejo era mais forte. 44. Esse era o número de jogadores que se reuniram na fonte em Toubana. Eu tinha que admitir, estava bem abaixo das minhas expectativas, das minhas esperanças. Uma parte oficial em SAO poderia ter até 6 jogadores, e uma multidão de 8 dessas, 48 pessoas no total, era uma festa de raid de tamanho completo. Minha experiência no beta me ensinou que a melhor maneira de lidar com um boss de andar sem nenhuma baixa era com 2 partes de raid se revezando, mas isso nem era suficiente para uma. Eu respirei fundo para um suspiro, mas segurei quando uma voz veio de trás de mim. Ah, tantos! Era a espadachim na capa com capuz. Eu me virei e respondi. Muitos? Você chama isso de muitos? Sim, todos estão aqui para a primeira tentativa de matar o chefão desse andar, certo? Sabendo que todos podem morrer no processo. Entendi. Eu assenti e olhei em volta para os pequenos grupos de guerreiros agrupados em toda a praça. Haviam 5 ou 6 jogadores que eu conhecia pelo nome, e outros 15 ou mais eram rostos familiares que eu tinha encontrado ao longo do tempo. Os 20 e poucos restantes eram todos novos para mim. Naturalmente, o equilíbrio de gênero era extremamente desigual. Pelo que pude perceber, a espadachim era a única mulher no grupo, e com o seu capuz puxado tão baixo, não era muito aparente, e eu estava certo de que qualquer outra pessoa observando assumiria que eram todos homens. Do outro lado da praça, Argo, a rata, estava empoleirada em um muro alto, mas ela não participaria da batalha. A espadachim estava certa. Todos eles enfrentariam o boss do primeiro andar, um inimigo que ninguém tinha visto antes, pelo menos no Encred oficial. De todas as batalhas que se pudesse enfrentar no primeiro andar, essa teria o maior risco de morte. Isso significava que todos os jogadores aqui estavam preparados para a possibilidade de morte, para servir como um trampolim para aqueles que viessem depois deles. No entanto, Eu não tenho tanta certeza, murmurei. Ela se virou para mim, seus olhos piscavam com dúvida dentro do capuz. Eu escolhi minhas palavras cuidadosamente. Eu não acho que se aplique a todos, mas acho que um bom número deles não está fazendo isso por sacrifício próprio, mas sim porque simplesmente não querem ficar para trás. Se é que isso faz sentido, eu seria um dos últimos, eu mesmo. Ficar para trás? Para trás de quê? Para trás da linha de frente. O pensamento de morrer é assustador, mas também é a ideia de que o boss está sendo derrotado sem você. O capuz de pano abaixou ligeiramente. Eu imaginei que, sendo uma iniciante total em MMOs, ela não entenderia o que eu estava dizendo, mas eu estava errado. É o mesmo tipo de motivação, como quando você não quer cair abaixo dos 10 primeiros da classe, ou quer ficar acima do 70º percentil ou qualquer coisa do tipo. Agora era minha vez de perder a voz. Eventualmente concordei. Sim, acho que sim. Os lábios bem delineados visíveis através do capuz se curvaram em um pequeno sorriso e ouvi alguns suspiros baixos. Ela estava lindo? A portadora daquele ultra-preciso linear que me mandou cuidar da minha própria vida quando eu atirei da dungeon. Eu estava quase a ponto de olhar rude e diretamente sobre o capuz, mas fui salvo desse falso passo pelo som de aplausos altos e um grito que ecoou pela praça.